Olá, tudo bem com você? Que a paz do Senhor Jesus, que o amor do grande Deus Pai seja com você, com a sua família, com o seu lar. Espero, na verdade, que tudo esteja bem com a sua saúde, com a sua vida espiritual, sua vida emocional, a sua vida sentimental. E ainda estamos desse lado da telinha, você do outro lado. Com certeza Deus tem uma revelação para você nesse dia, nessa noite, ou essa tarde que você vai ouvir essa palavra. Nós vamos falar a respeito de oração. Oração, na verdade, é o tema que Deus colocou no nosso coração. Oração que mudou a vida de um homem. Saiba que a oração pode mudar a sua vida e circunstâncias da sua vida. A Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Jesus falou a respeito de orar. O dever de orar sempre, nunca desmolecer, nunca desfalecer. Porque a oração, ela muda a circunstância, ela muda algo em nossas vidas tremendamente. Você vai aprender. Mas o que é orar? Orar é falar com Deus. E a forma de orar? Não tem forma de orarmos. Presta atenção no que eu quero dizer. Na verdade, a oração precisa vir do fundo da alma, do fundo do coração. A simplicidade, é isso que Deus quer. É isso que Deus precisa de nós. É isso que Deus precisa de você. Ele conhece, Ele é onisciente. Então, Ele conhece que vai dentro de você melhor do que você mesmo. Então, não precisamos usar de gramática, de retóricas. A orações, na verdade, simples. Não vamos aplicar uma forma de orar, porque tem várias formas. Nós vemos a vida de Moisés, um homem de oração. Não é dias, não é horas, mas é a sinceridade. Jesus mesmo falou: entra no seu quarto e fecha a porta, e Deus que vê você em silêncio e oculto te responderá e te recompensará. Então nós vemos a oração na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Nós vemos os feitos da oração. Eu quero te adiantar uma coisa. A oração, na verdade, é uma das maiores armas que Deus deu para aquele que crê, para aquele que toma posse da palavra de Deus. E eu tenho certeza que a partir dessa palavra, depois dessa palavra, e ao decorrer dessa palavra, você já pode começar a orar. Lembra? O inimigo das nossas almas não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Claro que ele conhece uma pessoa quando está triste. Um pouquinho de discernimento, um pouquinho de sabedoria, mesmo humana, você vai saber quando a pessoa está triste, quando está alegre, quando está contente. Mas o íntimo, o âmago da sua alma, só se você relatar. Mas Deus é diferente. Tá certo, pessoal? Então presta atenção no que eu quero dizer. Nós vamos falar acerca de um homem rápido. Rápido falar acerca desse homem. Mas o homem, na verdade, que Deus mudou a sua vida através da oração. A oração que mudou a vida de um homem. E através da sua oração, da sinceridade da sua oração, Deus pode mudar algo na sua vida. Orar é tomar decisão. Ou para tomar decisão. Olhar para escolher. Um jovenzinho chegou até o pastor George Miller, o qual ele leu a sua Bíblia 200 vezes, 100 vezes de joelho, orando ao Senhor. E o jovenzinho disse para ele: olha, pastor, eu preciso tomar uma decisão. E o pastor olhou para ele, e ele olhando para o pastor, pensando que era a resposta, na verdade, ali o pastor daria para ele naquela noite, e o pastor disse para ele: meu jovem, você já orou? E ele diz: não, ainda não orei. Então a resposta para essa decisão é não. Porque não podemos tomar decisão ou decisão de escolha sem orar. Porque Jesus, quando escolheu os seus discípulos, ainda um o traiu, o outro o negou, o outro duvidou. Mas mesmo assim ele passou a noite inteira orando. E no outro dia pela manhã ele escolheu os seus 12. Claro, já tinha um propósito, naquilo. Ele é o Filho de Deus e conhecedor de todas as coisas também, mas 100% homem. Ele escolheu, na verdade, não olhando para a fraqueza de cada um, mas para aquilo que cada um ia proporcionar através do seu aprendizagem, com o mestre, Então, eu quero dizer que não depende da sua capacidade de orar, de buscar, de saber. Não é isso. É aquilo que vai dentro de você, de dentro para fora. E Jesus, eu quero dizer que te escolheu para fazer a diferença na terra, tá certo? Então você pode orar por você mesmo, orar pelas outras pessoas, porque eu creio, a Bíblia diz e eu creio, Tiago, o meio-irmão do Senhor Jesus,
diz que a oração feita por um justo, um justificado por Jesus, tem poder, ou seja, tem eficácia. Lembra que ele disse de Elias? Elias era sujeito às mesmas paixões que nós, mas orando a Deus, a Bíblia diz que ficou 3 anos e 6 meses sem chover, não caiu orvalho, não desceu chuva do céu. Mas a Bíblia diz que depois dessa época, depois desse tempo, ele voltou a orar e houve orvalho, houve chuva sobre a face da terra. Lembra? Elias era sujeito às mesmas paixões, e Tiago diz a respeito disso. O homem que Deus ouvia a sua oração, o homem que Deus respondia. Mas ele tinha as mesmas paixões, ele teve medo, certo, pessoal? Ele fugiu de uma situação, mas embora enfrentou muitas coisas na face da terra, a Bíblia diz que o mundo não era justo de muitos deles, Elias era um desses. Não era justo, o mundo não era justo de ter a vivência desses homens aqui. Mas ele teve as mesmas paixões, ele teve os mesmos defeitos que muitas vezes você tem. Mas a vida dele, ele procurava andar com Deus, estar na presença de Deus. Orar é para tomar decisão e para escolher. Orar, na verdade, diz o apóstolo Paulo, orar sem cessar. Orar em todo tempo, com todo tipo de súplica no Espírito. Lembra Abraão, Isaac, Jacó orava. Os santos profetas do passado, Moisés, por exemplo, pastor Moisés, e muitos outros, né? Mas eu quero citar, na verdade, no livro de Crônica, alguém, na verdade, que talvez passou ou está passando a mesma situação que você. Recebeu uma palavra, quando você nasceu, recebeu uma palavra negativa, uma palavra, na verdade, de desmotivação. Mas a Bíblia diz que a oração não é um dom, presta atenção, não é um ministério, a oração é um dever, e nós precisamos orar sempre. Não estou falando para você viver 24 horas de joelho, não é isso que a Bíblia diz, não fala acerca disso. Mas a sua mente, ele é onisciente, lembra? Voltado a Deus em todo sentido, em agradecimento, em petição também. Mas olha o que a Bíblia diz, eu quero que você, aonde você estiver, talvez no ônibus, você pode orar, talvez no seu carro você pode orar, talvez na sua casa, no seu quarto você pode orar, na sala, na sua cozinha, no seu trabalho, se voltado a Deus em oração. A Bíblia não fala aonde estava esse homem, mas fala desse homem. Quando nós lemos na Bíblia acerca da genealogia, algumas crônicas falam de algumas crônicas na verdade, de algumas descendências. E na verdade, em Crônicas capítulo 4, 1 Crônicas capítulo 4, diz que alguém resolveu orar, invocar o nome de Deus, falar com Deus, para que a sua situação fosse mudada. Olha o que aconteceu. Porque Jabes invocou o nome de Deus, de Israel, dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo. Nessa oração, 4 pedidos. Amplia as minhas terras, seja a tua mão comigo, e faz-me que do mal não seja afligido. Prestou atenção? Então isso aí, na verdade, é suficiente para a tua vida, para a minha vida. A essa oração simples, mas objetiva, é importante nós termos aquilo que Deus tem concedido a nós. Você pode ter a sua vida ampliada em todo sentido, ser livre do mal, de dores. Você vai aprender porque ele orou dessa forma que muitas vezes nós vamos orar, não dessa forma, da forma que a vida muitas vezes quer nos conduzir, não diante de Deus, com as bênçãos de Deus, mas em uma situação que nós estamos vivenciando ou já vivenciamos, e nós temos muitas vezes medo do que vai a vida nos proporcionar no futuro, né? Talvez a sua descendência, talvez através do seu nome, porque alguns nomes tinham significado e era dado em uma situação, um momento ou um lugar que muitas vezes nós nascemos, e etc, etc. Jabes resolveu invocar o nome do Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ó Deus, abençoa muitíssimo, ou me abençoa poderosamente.
amplia as minhas terras, seja a tua mão comigo, que a mão de Deus seja com você, e faça que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu, Deus ouviu a oração, Deus ouviu o seu pedido, o pedido de Jabes. Eu quero dizer que Deus ouve também você. Talvez por enquanto a resposta é não, mas eu tenho certeza que o não de Deus é o sim para você. Talvez é sim ou não, ou espere, mas com certeza, ore sempre, ore sem cessar. Ora incansavelmente, não precisa cansar. Talvez você vai cansar, porque não é fácil. É como você subir uma ladeira com um carrinho cheio de pedra. Mas saiba, subir um monte, você vai cansar, mas eu quero dizer para você, não desista. É isso que Jesus está falando. Não desista. Orar sempre, não desmolecer, não desfalecer, não desistir. Porque Deus vai ouvir o seu pedido, a sua oração. Como o salmista, muitas das vezes esperar com paciência, Ele vai ouvir a sua oração, o seu clamor. Qual é a sua petição? Qual é a oração que você quer que Deus responda, para que o teu coração seja aliviado? Esse dia, esse momento. A Bíblia diz que no verso de número 9, diz assim: e Jabes foi mais ilustre que seus irmãos, porque a sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: portanto, com dores lhe dei a luz. Deus mudou a situação da vida dele, que Deus quer mudar a sua situação através da sua oração. Presta atenção, Jabes significa o que provoca, o que traz dores. Foi isso que aconteceu quando ele nasceu, por isso ela deu o nome de Jabes para ele. Mas ele não ouviu, na verdade, a respeito daquilo que era dado através do seu nome. Ele buscou a presença de Deus e ouviu a palavra de Deus, que Ele transforma, que Ele muda situações. Ele quer mudar as suas situações. Mas começa a orar agora. Começa a crer na sua oração. Você é justificado por Deus. A oração feita com força, com poder, com eficácia, pode muito. E Deus mudou a situação desse homem e quer mudar a situação da sua vida. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Eu li propositalmente o verso 10 primeiro. A oração de Jabes. Mas por que ele orou? Porque a mãe dele o amaldiçoou. Mas ele mudou através da sua oração. Eu quero orar por você. E Deus vai mudar a situação na sua vida. Ainda que alguém fale: olha, os seus filhos não tem jeito, seu marido não tem jeito, sua esposa não tem jeito, aquele que é o seu parente não tem jeito. Deus mudará em nome de Jesus. Vamos crer nisso através dessa palavra. Eu quero orar por você. Deus abençoe esse lar, essa casa, essa vida que me ouve. Não sei a situação, não sei a luta, os problemas, não sei se é enfermidade, não sei se é emocional, espiritual. Uma coisa eu sei, que tu cura o cego, que tu levanta e cura os coxos, liberta os cativos e oprimidos.